Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, o capítulo 3. A Epístola São Paulo aos Romanos, o capítulo 3. Para fazermos a leitura do verso 9 até o verso de número 18. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos orar? Pedir o presbítero Agel nos dirige a Deus em oração. Oremos. Nós vamos ver hoje dois puritanos. Nós estamos agora nos dirigindo a um número de puritanos que são pouco conhecidos, há pouco material acerca deles, da sua vida e escritos. Nós vamos tratar de dois. O primeiro deles é o Edward Reynolds. Esse puritano tratou muito acerca em um dos seus escritos, em especial os volumes 1 e 2, sobre a natureza do pecado, como o pecado nos afeta, como responder ao pecado. Daí a leitura, então, a Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 3, os versos 9 e 18, onde Paulo conclui diante dos falsos acusadores, e ele estava imaginando esses inimigos que levantariam questões acerca da pregação do Evangelho e do Evangelho que Paulo apresentava. E Paulo então diz que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, e aí tem uma narrativa que vai dos versos 10 a 18, onde ele apresenta a citação do Salmo 36 e 143, nos falando acerca dessa condição pecaminosa e como o pecado funciona nos nossos membros. Mas Edward Reynolds, 1599 a 1676, é nascido em Southampton no ano de 1599. Ele recebeu sua educação no Merton College, em Oxford, onde obteve o grau de bacharel em artes no ano de 1618. A partir daí, então, ele inicia sua vida acadêmica, tornando-se membro do corpo docente já no ano de 1620. Após a sua formatura, 2 anos depois, ele se torna parte do corpo docente. Isso graças à sua habilidade em grego, nos debates e em oratória. A língua grega era muito prestigiada nessa época, porque houve um retorno ao latim, ao grego e ao hebraico, como meios de se conhecer os escritos antigos e se aprofundar também nas escrituras. Então, quem falava ou tinha capacidade de ensinar o grego, o hebraico e o latim tinha lugar garantido nas universidades. Também ele era muito bom em debates e oratórias, apesar do seu jeito quieto e silencioso, nós vamos ver mais à frente. Depois de receber o grau de mestre em artes em 1624, 4 anos depois então de se tornar docente, ele recebe o grau de mestre e doutor em teologia no ano de 1648. Então ele vai caminhando nos estudos na área das artes e depois então ele vai à teologia, onde se torna doutor. Reynolds tornou-se pregador na Lincoln Inn, em Londres, e um dos capelães do rei em 1622. A proeminência dele foi rápida. Ele não só se tornou pregador da Lincoln Inn, que era uma das principais igrejas em Londres, como se tornou um dos capelães que servia ao próprio rei. O que garantiu a ele não só falar
pregar mais de uma vez ao próprio rei, como ao parlamento em mais de uma ocasião, fazendo-se ouvir no meio político. É o que nós precisamos resgatar hoje. A igreja não precisa de políticos evangélicos para se fazer ouvir. Evangélicos têm que ser políticos, nós precisamos de bons evangélicos políticos, mas a igreja precisa fazer ouvir a voz da igreja no meio político. Isso ela faz pela pregação. Não há outro meio da igreja se relacionar com o Estado, senão sendo consciência do Estado, e isso ela faz então pela pregação. Então você não ouve boas pregações, não há oportunidade de se pregar aos políticos. Eu tive a oportunidade de uma única vez pregar ao ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, uma única ocasião. E me lembro que preguei então naquela manhã, num salmo. Então ali fez ouvir a voz da igreja àqueles que nos governam. Essa deve ser a tarefa dos pastores e da igreja. Durante a Guerra Civil, ele obteve a reputação de ser uma voz de moderação. O que acontecia com Edward Reynolds? Ele era um presbiteriano convicto, mas ele buscava uma relação com o governo episcopal, e ele inaugurou o que se chamou Igreja Baixa. A Igreja Alta era a igreja que governava junto com o Estado. Ele buscou uma relação entre o sistema presbiteriano e o sistema episcopal, e tentou coadunar os dois. Calvino fez muito isso. Calvino ele se levantou ferozmente contra a ideia de várias denominações ou movimentos distintos. Calvino lutou muito pela unificação da fé e dos sistemas religiosos presentes. Ele não queria nem o luteranismo, nem o calvinismo, nem um outro movimento, mas ele desejava uma igreja una. E ele o fez então quando ele escreveu a Lutero e Zwinglio, na tentativa de unir as posições sacramentais e encontrar paz na igreja. Nas cartas, principalmente, ele busca isso. O que Edward Reynolds fez foi isso: tentar trazer o anglicanismo no sistema episcopal a uma relação próxima com o presbiterianismo, nessa mesma época que surgiram os independentes. E ele então tentou essa aproximação entre esses grupos, o que não veio a acontecer. Ele terminou a sua carreira como episcopal dentro da igreja anglicana. O edito que surgiu proibindo a existência de presbiterianos e puritanos, ele não aderiu a ele, mas ele permaneceu neutro, e depois duas linhas aparecem. A primeira, que ele se fez para estar junto desse grupo, mantendo-se então neutro, ou por influência da esposa ele se tornou episcopal. As duas linhas são tratadas aí pelos estudiosos, nós não temos certeza de qual das duas tenha preponderância. Eu fico com a linha que foi a esposa. Depois da sua morte, uma das filhas assumiu um cargo de proeminência em uma das universidades anglicanas, e a esposa também teve renome entre a igreja anglicana. Então parece que ela tinha uma relação não só com a nobreza, mas com o clero anglicano, que talvez o tenha feito vir para este lado. Presbiteriano por convicção, não obstante, quis manter a unidade da igreja nacional. Temos que lembrar por que igreja nacional. A igreja anglicana, até os dias de hoje, ela é mantida pelo Estado. Os pastores recebem salário do Estado. Quem coloca os pastores nas igrejas é o Estado. Então ela tem uma relação muito forte com o Estado na Inglaterra. E lá a igreja então se chamava Igreja Nacional, porque ela era a igreja do Estado, dirigida pelo Estado, mantida pelo Estado. E o desejo dele era manter essa igreja e não vê-la dividida nem rachada pelo surgimento do puritanismo ou os independentes. Em 1643 ele foi designado para servir como teólogo na Assembleia de Westminster. O parlamento se torna puritano. Temporariamente a Inglaterra é dirigida pelo parlamento, ela se torna parlamentarista e não mais monarquia. E o parlamento então convoca uma assembleia para definir a doutrina da igreja. Então começa a se escrever em 1643 o catecismo e as confissões de Westminster. E quando ele estava lá, ele, apesar de ser de pouca fala, tímido, desempenhou um papel importante nos trabalhos das comissões em prol da Assembleia.
que na verdade lá não eram comissões, esse termo é mais do nosso tempo. O presbitério, quando reunido, ou sínodo supremo, designa comissões de trabalho onde se trata dos assuntos da igreja. Lá eram comitês, assim eles eram chamados. Ele foi o único teólogo que foi membro de todos os 3 mais importantes comitês relacionados com a confissão de fé de Westminster. Então, o único teólogo de todos os teólogos que estavam lá a participar de todos os comitês importantes. Houveram várias reuniões e vários comitês que se reuniram para tratar de vários temas. Por exemplo, o sistema de governo da igreja. Qual sistema de governo a Assembleia de Westminster assumiria? Ela no final ficou com o sistema presbiteriano. Então o que acontecia? Esses teólogos ingleses e escoceses se reuniam, haviam 2 representantes da igreja da Holanda, eles se reuniam e ali então eles decidiam as doutrinas, então faziam as análises bíblicas. Nós vimos anteriormente que havia momentos que eles oravam entre 3 e 4 horas antes de cada decisão. Ao analisar os preceitos bíblicos, eles resumiam a doutrina e transformavam ela em um resumo que vai compor a confissão, e em perguntas e respostas que vão compor os catecismos maior e menor. Ele passou por todos os comitês. Então, apesar da proeminência pequena, por que ele falava pouco? Vamos entender como funciona o concílio. No nosso caso, as igrejas mandam representantes, são os presbíteros, nossa igreja manda um, e o pastor. Lá os assuntos surgem, esses assuntos então são discutidos. E lá no plenário você tem a oportunidade de tomar a palavra e falar e expor a sua posição, como também nas comissões. O que acontece com o Reynolds é que ele era de pouco falar no plenário, mas nas comissões, nos comitês, ele trabalhou incessantemente, inclusive aí permeando todos os principais comitês que trabalharam os temas mais difíceis, dentre eles o sistema de governo. Esse foi um dos temas mais complicados na Assembleia. Ele morreu de cálculos renais em 1676, quando se encontrava em sua residência. Teve 2 filhas e um filho. O filho dele se tornou pastor anglicano e exerceu o pastorado. A única coisa que nós sabemos dele é que se chamava Edwards também, como o pai. E ele exerceu o pastorado, e uma das filhas foi um alto cargo em uma das universidades inglesas. Reynolds foi considerado por seus contemporâneos como um homem de bom critério de julgamento, um pregador bem dotado e um erudito de talento. Então os contemporâneos o classificavam assim. No que diz respeito a critério de julgamento, era essa capacidade de trabalhar as partes, tanto o lado anglicano quanto o lado presbiteriano, para tentar essa aproximação. Foi autor de mais de 30 livros. O trabalho dele, chamado As Obras de Edward Reynolds, são 6 volumes, 2.875 páginas. Vamos agora então nos aprofundar um pouquinho nesses escritos dele, para tomarmos conhecimento do que ele defendeu e o que ele trabalhou. J. Parker, que ainda está vivo, teólogo anglicano, diz assim: a rara verdade é que nenhuma disciplina é tão necessária para a real piedade como a pessoa encarar com profundidade a sua própria pecaminosidade, que é o que Reynolds nos leva a fazer. Então, no volume 1 da sua obra, foi publicada pela primeira vez em 1658, e em 1679 teve uma segunda edição. Ele começa trabalhando sobre essa questão do pecado. E sobre isso, o Parker diz então que ele nos leva a encarar com profundidade a nossa pecaminosidade. Então, no volume 1 da sua obra, ele vai tratar a questão do pecado, o pecado agindo em nós e a profundidade dele na nossa vida. O volume 2 é uma detalhada exposição do Salmo 110. Reynolds explica o centro do reino de Cristo, o caráter dos seus súditos, o sacerdócio, as vitórias, os sofrimentos e a ressurreição de Cristo.
Então aqui a gente vê uma defesa da teologia da aliança. O que a teologia da aliança faz? Ela vê Cristo presente em todo o Antigo Testamento. No dispensacionalismo, o Antigo Testamento não tem Cristo, está desprovido de Cristo ou a salvação pela graça. Ele já inicia a análise do Salmo 110 mostrando que o reino dele está presente. Nós vemos então a oposição entre o reino de Cristo e o reino de Satanás, começando em Gênesis 3,15, permeando toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Essa é a defesa que ele vai fazer. Depois ele vai falar sobre os súditos do reino, como é que eles se relacionam com Cristo, o sacerdócio, as vitórias, o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo a partir do Salmo 110. Então, um escrito profundo que trata da teologia da aliança, essa relação Antigo e Novo Testamento, a presença de Cristo, mostrando o Antigo Testamento como cristocêntrico, e a presença já de um apontamento acerca dos sofrimentos e a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. O volume 3 contém 7 sermões sobre Oséias. O capítulo 14, desvendando o amor soberano de Deus, voltado a pecadores indignos. Nesse escrito ele tem meditações sobre o sacramento, o santo sacramento da ceia do Senhor. Então no volume 3 ele tem os sermões em Oséias, o capítulo 14, mais as meditações sobre o santo sacramento da ceia do Senhor. É sucinto e rico na explanação que faz sobre a nossa comunhão com Cristo e sobre como os crentes participam de Cristo na ceia. Então a posição defendida por ele como puritano é de que na ceia os crentes se apropriam do próprio Cristo, contrariando a posição evangélica dos nossos dias de memorial. Então ele vai tratar nesse escrito sobre duas coisas. Primeiro, ele faz uma explanação sobre a nossa comunhão com o próprio Cristo, como é que eu me coloco em comunhão com Ele na ceia, no momento da ceia, e depois ele vai tratar nesse mesmo escrito de como nós participamos. É muito importante esse escrito dele, porque no anglicanismo o pensamento era católico romano, que diz respeito à ceia. Ela é ex opere operato. Só o simples fato de tomar o pão e o vinho já há bênção. Então o crente não precisa exercer fé, não tem que ter um entendimento intelectual da fé, ele não precisa se apropriar das promessas. Isso fazer com que o cara saísse do bar bêbado, entrasse na igreja, se dissesse crente, tomasse o pão e o vinho e achasse que já estava abençoado. Na posição que ele vai apresentar, ele precisa se examinar, abandonar os pecados, se arrepender, ir à igreja com fé, com essa fé, examinar as promessas, se apropriar das promessas e então viver aquele momento da Santa Ceia nas promessas que Cristo dá. Reynolds começa essa sessão dizendo: primeiro tomamos Cristo e depois o comemos. E é muito próprio essas palavras, porque ele está dizendo que ali o próprio Cristo se oferece, carne e sangue, nós o tomamos não nos elementos, mas pela fé. E o comemos, como comemos o pão e o vinho, comemos ele espiritualmente. Quando nós comemos o alimento, o que nos sustenta, o que nos alimenta, não é o exercício da mastigação, não é o exercício de tomar o alimento à boca, mas é o exercício de solvê-lo no nosso interior. Então, se você pega na mão o pão e o abandona, não tem alimento nenhum. Se você só mastiga e joga fora, é o que a gente estava tentando falar para o Isaac ontem. Comendo mexerica, ele põe na boca, mastiga, cospe tudo fora. Mas você está cuspindo até o caldo, cara. Toma pelo menos o caldo, né? Falei, você tem que aprender a comer o bagaço. O Elias come até o bagaço, só não come a casca porque azeda a boca. Senão, né, Elias? Mas o bagaço vai tudo para dentro, até da laranja. Mas ele está tomando o alimento e ele só vai ter efeito quando o corpo tomar aquelas propriedades e dividi-las para alimento do corpo. Então, quando nós tomamos a ceia, nós fazemos o mesmo. Ela só tem eficácia quando eu entendo que como aquele pão é tomado, mastigado, engolido e alimenta o corpo, eu pego as promessas, então eu as tomo, pela pregação eu ouço, tomo para mim. Pela meditação, eu as mastigo. E aí depois vem o passo mais importante, que é digerir, qual seja,
praticá-las. Então não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então quando você vem à ceia, e aí domingo, por exemplo, nós tivemos ceia, e aí nós pregamos sobre servir, eu e a minha casa servirmos a Deus, com integridade, com fidelidade. Quando eu declaro isso, então o que eu preciso fazer? Eu tomo, recebo alimento, ouço, mastigo, meditando. Será que nós estamos integralmente servindo a Deus em casa? Quando fazemos os afazeres domésticos, quando nos relacionamos uns com outros de forma pessoal, quando eu trabalho, quando eu estudo, quando eu durmo, quando eu estou com minha esposa, quando eu estou com os filhos. Aí eu meditei. Aí agora vem a parte que vai me alimentar, qual seja, Cristo prometeu que estaria comigo e que me daria sabedoria, entendimento e dirigiria os meus passos em qualquer situação. Se eu tenho problema de relacionamento com a esposa, com os filhos, com o trabalho, na escola, afazeres domésticos, se há algum pecado, se há alguma luta, Ele é comigo. Então eu me aproprio da promessa, solvendo ela na minha vida, fortalecendo o meu ser, e aí eu pratico o que eu ouvi. Aí então eu fui alimentado. Vejam que é um processo bem longo. Não há ninguém que encontre alguma nutrição ou algum sabor no sangue de Cristo, senão aqueles que o receberam e que, portanto, têm interesse e propriedade nele e têm direito a ele. Essa parte é importantíssima. Qual a distinção entre aqui os evangélicos que creem, e domingo agora à noite eu vou falar sobre a fé salvadora, em Efésios 2:8, e a fé dos evangélicos. A fé dos evangélicos em geral, ela é um assertivo emocional, ela é credulidade. Você chega e fala assim: você crê em Deus? Ele: acredito. Olha, eu acredito sim. Mas ele não vive isso. O que é a fé verdadeira? É essa que eu olho para Cristo como sendo suficiente para tudo em mim e para mim. Então quando eu vou a qualquer lugar que seja, esses dias isso aconteceu comigo, eu me peguei numa situação na qual eu desejava uma coisa que eu não tinha, precisava dela, não tinha condições de adquiri-la, ela estava a poucos passos de mim. Qual é o pensamento que vem nessa hora? É pegar, é isso mesmo. Eu falei assim: rapaz, vacilou, perdeu, né? Eu aqui, o que eu queria a 3 passos, o carro a 10. Pega, joga no porta-malas, quem viu? Ninguém, né? Vamos para casa. Nós somos passíveis disso? Sim, nós somos pecadores. O que eu tenho que fazer? Faz força assim, não vou pegar, não vou pegar. Quando abre o olho já está carregando, né? Meus pés são velozes para derramar sangue, minha boca cheia de veneno. Eu sou assim, é o retrato que Romanos faz da gente. Porque grego e judeu, pastor e crente, é tudo pecador, não tem diferença não. É apropriar-se de Cristo. Então nessa hora eu tenho que me lembrar de que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Confiar plenamente nele, que Ele me sustenta, me dirige e me guarda. E a oração que eu faço no nome dele, dizendo: dá o pão de cada dia, eu tenho que me apropriar dela, crendo que mesmo que eu não tenha, que esteja à vista algo que eu possa tomar, eu tenho que abrir mão disso e acreditar nele, que ele vai me cuidar e dirigir. Sustentando-me então nele, eu abro mão de prover para mim pelos meus esforços, confio nele, venço meu coração pecaminoso, que é astuto e é mau, e digo assim: sê comigo, Senhor. Então ele fala dessa ideia da apropriação. Como é que o evangélico faz? Eu criei em Jesus lá em 1986. Oh, que dia maravilhoso. É só isso. Para nós, cada momento em que um meio de graça é aplicado, o próprio Cristo está sendo aplicado. E aí eu me aproprio dele na vida diária e cotidiana, em cada fazer, em cada situação que eu estou vivendo, eu tomo para mim. Porque diariamente o diabo põe à minha frente coisas que me tentam, para que eu, sendo tentado, peque e em pecando pereça. Então eu preciso me apropriar dele todos os dias. Ele diz assim: nosso primeiro quanto à posse e à reivindicação, e depois nosso quanto à fruição e ao conforto.
Então ele vai fluir e vai trazer conforto quando nós nos apropriamos dele redentivamente e diariamente. A obra redentiva de Cristo precisa ser aplicada diariamente. Cristo não pode ficar pendurado numa cruz na parede e nem numa memória no seu coração, mas ele precisa ser tomado diariamente para você. Por isso, a posição reformada da administração da ceia continuamente, do batismo continuamente e da oração, da pregação da palavra e outros meios que Deus tem nos concedido para o fortalecimento na luta contra o pecado. O volume 4 contém um comentário de 230 páginas de Eclesiastes, breves meditações sobre a queda e a restauração de Pedro, 8 sermões. Os sermões sobre a abnegação, Mateus 16, 24, sobre a alegria no Senhor, Filemão 4:4, sobre o avanço da morte, Filemão 1:21, são muito práticos. Já o volume 5, ele apresenta 22 sermões que expõem a pecaminosidade do homem, exaltam a justiça de Deus. Alguns desses sermões foram pregados diante do rei ou de outras autoridades políticas. O volume 6 contém a obra mais profundamente teológica de Reynolds. São tratado sobre paixões e as faculdades da alma, que serviu como texto base para os alunos da Universidade de Oxford até o século XVIII. Então, todos os alunos lá na Universidade de Oxford, até o século XVIII, usavam esse texto como texto base para os seus estudos e para o ensino. Em 42 capítulos, Reynolds cobre a memória humana, suas fraquezas, a imaginação e sua relação com a vontade e com a razão, as paixões e como elas podem ser usadas para promover a virtude. Depois ele focaliza as afeições humanas, como amor, ódio, desejo, alegria, prazer, tristeza, esperança, ousadia, temor e ira. Ele analisa a imagem de Deus e a imortalidade da alma e então conclui examinando as faculdades da alma, tais como entendimento, vontade e consciência. O livro é concluído com um sermão pregado no funeral de Reynolds por B. Heverley, um colega seu de Northwick. Então, esses são os escritos dele. O último teve essa história até o século XVIII na Universidade de Oxford, pela sua importância e profundidade, que é um tratado sobre as paixões e as faculdades da alma. Na época em que não havia nada diz respeito ao que hoje é chamada ciência da psicologia, esse aqui era um tratado que dirigia tudo o que diz respeito a esses assuntos. Então você vê a importância e a influência que ele teve na Universidade de Oxford e no ensino daquelas pessoas até o século XVIII. Agora o segundo puritano, George Hammond, 1620 a 1705. Nós não sabemos o local de nascimento dele, onde ele nasceu, mas nós sabemos que ele ingressou no Trinity College, em Dublin, em 1637, e recebeu nesse mesmo college o grau de bacharel em artes. Bom, Hammond foi ministro na Inglaterra, vigário da paróquia de Kenton, em Danville, e em 1654 preleitor e ministro na paróquia de Totnes. Em 1658 ele tornou-se reitor de Bigbury, em Devon. 2 anos mais tarde, reitor da paróquia unida da Holy Trinity e St. Peter, em Dorchester. Então ele tomou conta de 2 paróquias ao mesmo tempo, da Santa Trindade e São Pedro, em Dorchester. Foi expulso do púlpito com um ato de uniformidade, porque ele era presbiteriano, e quando o governo decretou que a única religião seria de novo o anglicanismo, ele, pelo ato de uniformidade, é expulso, mas permanece no seu ofício até 1663. Morreu em 1705, deixando vivos 2 filhos e uma filha. Essas são as informações que nós temos sobre George Hammond. Um dos seus escritos é chamado Um Caso para o Culto Familiar. Nesse escrito ele trata acerca do culto familiar. São 130 páginas, o culto doméstico. Publicado em 1694,
o livro de Hammond incluiu um apêndice escrito por um ministro independente chamado Matthew Baker. Apesar de ser presbiteriano, esse ministro independente escreveu um apêndice que faz parte do livro de George Hammond. A apresentação feita por Hammond da causa bíblica em prol do culto em família continua sendo relevante nos dias atuais, argumentando com base tanto nos exemplos de Abraão, Jó e Josué, no Velho Testamento, como nos exemplos de Cristo e Cornélio, no Novo Testamento. Ele mostra que não passamos tempo realizando o culto em casa. O mais provável é que nossos filhos achem irrelevante o culto coletivo. O que ele traça como linha de pensamento nesse livro? Se você não gastar tempo instruindo seus filhos em casa sobre culto, eles vão achar o culto na igreja irrelevante. Você quer ver um exemplo disso? Pai que não estuda em casa com os filhos não estudam na escola. Se ele despreza tempo de ensinar a amar o estudo, os filhos não vão amar o estudo. Um pai que lê pouco, como é que os filhos serão? Um pai que nunca compra um livro, o que vai acontecer com os filhos? Não vão ler. Não vão ler. Então nós precisamos do exemplo. E ele diz então que o pai que faz o culto doméstico ensina. Eu já falei aqui anteriormente sobre isso. O culto autêntico na igreja, ele é um reflexo daqueles que cultuam em casa. Quem cultua em casa, quando ele vem à igreja, o culto dele é autêntico, porque é um reflexo de algo que lhe é comum no dia a dia. Você já ficou um tempo sem fazer alguma coisa? O que acontece quando você volta a fazer ela? Andar de bicicleta, como é que é? Fica balançando, não é assim? Depois que você deixa de nadar um tempo, você volta a nadar e cansa rapidamente, o desempenho é menor. Então, quando nós deixamos o culto só para o fim de semana, o nosso desempenho é mais fraco. Mas quando nós fazemos diariamente de forma doméstica, o culto no domingo ele é mais vívido e mais cheio de vigor. Essa é a defesa que ele faz. Positivamente, quando tomamos tempo a fim de catequizar nossos filhos e para prestar culto com eles, além dos domingos, eles entenderão que se deve adorar a Deus em todo o tempo da vida. Uma outra característica é que quando você traz o culto para o viver diário, você os ensina que o culto não vai ficar restrito àquele dia, mas vai ser estendido por toda a existência deles. Claro que tem a distinção entre o culto doméstico e o culto público. Tem algumas coisas que só o culto público fornece. Quais sejam elas? Os meios de graça, do sacramento, a pregação da palavra. Isso só vai acontecer no culto público. O culto doméstico, isso acontece em menor grau e não contém esses elementos na sua amplitude, porque só o ministro está autorizado a oferecê-los. Então eu não posso, mesmo sendo ministro, fazer a administração da ceia na minha casa, porque ela exige que estejam reunidos. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios? Quando vos reunirdes. Então eu estou aqui, lá com a minha família. Aí eu estou pecando, estou vivendo a vida. Quem é que pode me disciplinar? É a igreja. Então, se eu começar a fazer uma coisa errada, os presbíteros chegam e falam assim: pastor, nós estamos procurando você porque você está agindo assim, fazendo desse jeito. E aí eles podem me impedir de ir à mesa, porque a igreja tem esse direito. Então, precisa ter a reunião do corpo, precisa ter pregação da palavra, tudo isso faz parte. E aí autoriza então que aquele momento seja um momento de graça. Então não é simplesmente eu orar sobre o pão e o vinho e dá-lo que o valida. Há outras partes daquele sacramento envolvidas que fazem com que ele tenha validade, como a pregação e tudo isso que está presente no culto público e que é ali que acontece. Então o culto doméstico, ele inicia, ele nos direciona, mas o culto público é o que nós estamos buscando como final. Então ninguém pode se satisfazer com o culto doméstico e nem achar que ele seja suficiente. Ele simplesmente nos lança a esse outro estágio. E o culto público se estende pela vida na sua manifestação.
Eu já ouvi gente falar, a vida é um culto. Não, a vida não é um culto. Culto público é quando nós invocamos Deus, as partes do culto acontecem, ali é culto. Mas o resultado do culto, ele se estende pela vida. O que Reynolds diz, então, é que os pais que fazem isso ensinam seus filhos a praticar aquilo que o culto público tem aplicado à vida deles. E aí, então, eles vão fazer isso semanalmente, se encontram novamente, são fortalecidos e continuam vivendo isso. O culto deixa de ser algo esporádico, centralizado naquele dia e sem dar continuidade na vivência. Ok? Bom, alguma pergunta sobre esses dois puritanos ou alguma colocação? Sim. O primeiro puritano que o senhor citou aí, ele está no século XVI. Aí o senhor falou acerca da ceia. Foi justamente aí que Calvino escreveu algumas cartas acerca desse assunto. Quando ele abordou esse assunto, ele já tinha conhecimento, já estava paciente o entendimento quanto à ceia. E com relação ao anglicanismo, eles têm o mesmo pensamento da transubstanciação católica, ou é o presbiterianismo do sinal visível da graça invisível? Tá. No que diz respeito ao anglicanismo nessa época era a transubstanciação. Estava migrando, depois eles vão migrar para algo parecido com a consubstanciação, que é a posição hoje. Já a posição que o Reynolds assumia era a posição calvinista. Os puritanos assumiram a posição calvinista. Por quê? A influência que eles têm dos escritos de Lutero só foram no que diz respeito à soteriologia. Depois interrompeu, porque a grande parte dos puritanos vão para Genebra, onde eles ficam exilados, ou para a Holanda. Então o que eles trazem de teologia dos sacramentos é calvinista. Então eles não entraram nessa questão do memorialismo e do meio de graça. Eles não entraram, eles assumiram meio de graça. O que ficou é essa questão entre a posição anglicana e a posição calvinista. Os anglicanos até hoje têm a hóstia, né? O cálice é um cálice único que deve ser erguido tanto quanto a hóstia acima da cabeça do ministro, transformado no elemento e depois dado à boca do comungante. Uma das lutas dos puritanos era não adorar esses elementos. Os anglicanos são obrigados a se ajoelhar diante da mesa da Eucaristia, prestando culto aos elementos eucarísticos. Aí recebem a boca da mão do ministro, porque o ministro ele aplica aquilo ali como algo que contém em si a graça. Nós acreditamos que a graça está em cada um. Então não sou eu que valido o elemento, é a sua fé. Por isso nós acreditamos que mesmo que eu esteja em pecado, ou falhe como pastor, isso não invalida o sacramento. Porque o que valida ele é a palavra que o autoriza. Então quando eu leio Coríntios, isso autoriza. Porque você tendo fé naquelas palavras da instituição, se apropriando delas com fé, e outras promessas anexas, aí ele ganha validade. Então não depende de mim, nem do ato sacramental também. Suponhamos que eu esteja enfermo num dia de ceia e comece a passar muito mal no momento. Então eu venha, ore e faça uma única oração sem tomar os elementos, distinguindo-os ali, e os presbíteros sirvam. Isso não invalida o elemento, porque o elemento tem a validade na palavra da instituição e nas promessas em cada crente. Claro que cada vez que eu tomo um dos elementos e oro e os apresento simbolicamente, por quê? O que aponta o fato quando eu tomo um pedaço de pão maior na bandeja e parto ele com a mão? O que isso aponta? O que diz Isaías 53. O corpo dele foi esmagado na cruz, foi partido, foi ferido. Então é a simbologia que nos lembra desses atos, mas ela não valida o elemento. Então não é o ato litúrgico, o ato simbólico da Eucaristia que valida ela, não é isso. Então quando o ministro vem em hora diferente, ou já entrega a bandeja direto, isso não invalida, não muda. Para o anglicano, todo rito precisa acontecer, cada passo. Então tem os coroinhas que entram com os elementos,
tem os diáconos, e não é diácono igual o nosso, são os diáconos litúrgicos, com as roupas que entram e fazem atos litúrgicos, de pôr no altar, de fazer determinadas práticas que validam aquele elemento. Depois o ministro vem, ergue, valida o elemento, e depois ele precisa dar a boca daquele que está ajoelhado em arrependimento, porque senão não tem efeito. Então todo ato litúrgico faz a ceia ter a eficácia. Então ele está com os paramentos, ele tem que usar as roupas, são 3 estolas que ele veste, cada uma tem um significado. Se ele não vestir, ele não valida o elemento. É como no catolicismo. Então essa distinção era muito grande, muito grande. Aí os puritanos e presbiterianos adotaram o sistema dela ser um meio de graça que tinha validade na instituição e na fé. E aí os elementos acompanham porque é questão de obediência, mas não é o elemento que valida, né? Então, pão com fermento ou sem fermento? Para a gente isso é insignificante, tem que ser pão, porque ele ordenou que fosse pão. Mas se ele está contendo fermento ou não, isso não vai invalidá-lo ou validá-lo. Entendeu? Ok? Diácono Dilson. Nesse caso, torna-se uma heresia? Nesse caso é uma heresia. Porque o que é heresia? Heresia é toda vez que a gente deturpa uma verdade bíblica ou cria uma verdade que não é bíblica. O que a Bíblia ordena sobre os sacramentos? Que eles são meios de graças instituídos por Cristo para nos abençoar. Não neles, mas na nossa fé e na obra de Cristo. O que acontece? O elemento se torna um meio abençoador. Eu vou falar disso no domingo à noite, que é um grande erro dizer que nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos por fé em Cristo. Fé é um instrumento, mas quem salva é Cristo. Então tem quem acredite que é a fé que salva. A fé não salva. Quem salva é Cristo. O meio pelo qual ele salva é fé. Então eu não posso pôr a fé antes de Cristo, porque aí eu invalido todo o processo. A mesma coisa com os elementos aí. Quando eles colocam o elemento antes, aí Cristo é desfigurado. Os católicos têm isso assim bem forte na Semana Santa, o Corpus Christi, né? No Corpus Christi, que a própria hóstia é o sinal de adoração e culto. Aí Cristo virou um pedaço de isopor, que aquilo lá para mim é isopor, que está lá na mão dele, lá que é ruim aquele negócio. Aquilo lá que eles adoram, anda atrás, faz procissão, ergue, ajoelha, ora, chora. E aí é heresia por causa disso. Ele tem mais uma pergunta aí depois. Sim. Sim. 7 anos, literalmente, escreveu mais de 30 livros. Isso. Não pegou tantos sermões. E, praticamente, passou a vida dele quase toda escrevendo sermões e livros. Sim, sim. Cada um dos volumes tem quantidades diferentes de sermões. Em Oséias lá, 14 ele escreveu uma quantidade. No terceiro livro ele escreveu outra quantidade de sermões. Teve sermões em Mateus, sermões em João. Depois tem outra quantidade maior de sermões em um assunto. Então, cada um daqueles volumes teve uma quantidade diferente de sermões, que são escritos, né? Porque tem os sermões que ele pregou e que não transformou em livro e que se perdeu. Muita coisa. Ok? Sim, Diego. A igreja que não via o Conde como um opositor, ele não se manifestava assim, de forma independente de toda a forma de constituir da igreja anglicana. O que ele fazia? Ele tentava sempre apaziguar a igreja anglicana com a posição puritana que ele estava assumindo. Teve um momento que ele teve que deixar essa posição porque a igreja proibiu. Tinha um ato de conformidade que dizia que se ele permanecesse em desobediência, eu acho que eram 5 milhas de onde ele tinha sido pego praticando, ele tinha que se mudar e não podia mais se aproximar daquele lugar, que era uma tentativa de destituí-lo. Então, se ele chegasse aqui, eu era um ministro que não estava me conformando com a igreja anglicana. Aí eu estou pregando para vocês, eles me pegam, aí eles me proibiam de continuar aqui, me expulsavam dessa igreja, e eu ficava proibido de me aproximar até 5 milhas, eu acho que era 5 milhas.
E aí eu não podia, até uma quantidade de milhas, me aproximar daquele local. Com isso, eles me retiravam da igreja e me proibiam de ter contato com as pessoas da igreja. Ele não foi punido com esse ato. O que a gente entende, então, é que ele se conformou, aceitou o ato de conformidade e então ele não foi punido. E aí depois, então, por influência da esposa, se tornou um ministro anglicano episcopal, vindo assumir essa posição. O escudo dele era as doutrinas. O ensino era puritano, isso. De alguma forma ele coadunava isso para que a igreja não o punisse. Às vezes talvez se silenciando de pregar, de anunciar, de entrar em confrontos. Ele conseguiu trabalhar isso aí de forma que ele não... Ele até chegou a instaurar o que é chamado da igreja baixa, que era uma posição entre presbiterianismo e anglicanismo misturados, episcopalismo e anglicanismo e presbiterianismo, funcionando juntos. Alguma coisa do sistema presbiteriano e alguma coisa do sistema episcopal trabalhando juntos. Ninguém sabe como, mas ele conseguiu ter essas duas posições trabalhando juntos ali nesse período. Era um período, uma época muito nascente da fé, então ele não tinha a quem se apegar nem nada. Então é muito difícil você encontrar os puritanos estabelecendo a posição. Ela começa, aí ela fraqueja por causa da ação do anglicanismo. Às vezes ela desaparece, às vezes ela se fortalece mais do que o anglicanismo, ganha um grupo que sai. Os puritanos sempre saíram, sempre deixaram as igrejas e estabeleceram outros pontos nas casas, embaixo das árvores, ou começaram outros trabalhos, porque o entendimento deles era de sair da igreja, já que ela não queria reforma. Que a palavra não era reforma, a palavra que eles usavam era outra, que me falha aqui a memória agora. Como ela não queria passar por isso, eles saíam e faziam isso à parte. Ok? Bom. Diácono Felipe. Foi um período que o puritanismo assumiu a maior parte do parlamento. Aí o parlamento, não só o sistema de governação parlamentarista, como o parlamento ordenou que ela era a religião oficial da época, se instaurou o presbiterianismo e aí se elaborou os documentos. Aí depois volta, o rei assume de novo, aí o anglicanismo se torna religião e o presbiterianismo sai de cena e aí então ele diminui. Ok? Foi só um período. Bom, Elias. Falou sobre a Santa Ceia, da igreja formada da vez que reunir. E quanto ao casamento, foi a reunião do povo, igual ao casamento? Não é a igreja, né? Mas não tem a pregação da palavra naquele momento, não tem as orações, não tem adoração, não é culto, né? Casamento não é culto. O casamento é um chamado contrato social, uma reunião onde eles me chamaram para abençoar. E aí tem uma meditação, geralmente eu prego no máximo até 25 minutos. Os mais longos que eu preguei foi 25 minutos. Geralmente eu prego 20, 15, porque é uma devocional e abençoa os tanto que na Igreja Presbiteriana do Brasil os presbíteros podem fazer o casamento. Os próximos que vêm pela frente, vocês estão escalados já, os presbíteros aí. É só vir e fazer, não tem nem um pastor, não precisa ser nem um pastor, pode ser um presbítero. Não é culto, nós não estamos tendo culto. Então, como não é culto, não pode ter ceia. Outro problema é que nossa confissão de fé proíbe que a ceia seja administrada a uma única pessoa, como fazem os católicos romanos, e geralmente em casamento só dá aos noivos. A minha pergunta é: quem autorizou alguém a me excluir da ceia de Cristo? Você já imaginou, eu estou lá almoçando, frango com piqui, delícia, né? Prato tá cheio, aquele cheiro tomou conta da casa, aí o Dilson chega lá, morrendo de fome, 2h da tarde, tá azul, aí o cheiro de piqui entra até pela orelha. Aí eu como,
E ele fica em pé lá olhando, tá gostoso, você não sabe o tanto. Pega a colchão de frango assim roendo, e ele com a bocona aberta, o olho igual do pica-pau assim pulando. Não é maldade com ele? O que eu deveria fazer? Se nem tiver mais nada, vamos rachar no meio que você come uma parte, eu como a outra? Está com fome. Então como é que alguém recebe alimento espiritual? Eu estou ali, sou crente e não recebo. Aí fico só olhando, e eles lá comendo o banquete de Cristo, eu, que delícia, né? Não tem condição. Então é por isso que não é parte. Então, além de estar fora do culto, não poder se realizar porque não está no culto, outra coisa que eu já vi também é o próprio pastor servir. Aí não chama nem o presbítero para servir, até o presbítero ficou de fora, o coitadinho fica lá no banco, rapaz, perdi um emprego. Aí o pastor serve, tal. Nem o pastor toma e come às vezes, eu já vi só o noivo e a noiva. Aí eu fico, mas rapaz, e parte que diz que ele tomou, comeu e deu e diz comamos todos. Aí não tem a comunhão, tem a participação. Outro grave problema, como é que vai ter julgamento sobre eles? Você já imaginou? Está aqui, antes do culto, o Dilson está ali no carro, erra, faz um monte de coisa que não devia, e o presbítero Everton está ali, vê. Chega na hora da ceia, o Everton chega nele e fala assim, meu irmão, eu vou falar para você, hoje não participa não, vamos conversar depois do culto, pelo que aconteceu ali. Aí ele, tá bom. Ou então uma pessoa totalmente desconhecida, ele não sabe se ele é cristão ou não, ele pode chegar e falar assim, eu vou pedir para que você não tome a ceia, ao final do culto você me procure para a gente conversar. Ele tem esse poder como presbítero. Como é que ele vai fazer? Já imaginou lá, o noivo ou a noiva fez alguma coisa errada, um oficial viu, aí chega na hora do casamento, hoje você não vai tomar ceia não, porque eu preciso resolver isso aqui antes. Não dá, né? Então foge, o escorpo de julgamento foge. Não está em culto. A gente tem que começar agora a tomar mais cuidado. Eu vou pregar sobre isso futuramente. Como eu ainda não instruí a igreja sobre isso, nós não fazemos. Mas futuramente nós vamos começar a fazer isso. Não permitir que pessoas de fora tomem da mesa do Senhor. Preciso parar do lado dele e perguntar, de onde você vem? Qual é a sua igreja? Às vezes ele está pensando totalmente diferente do que nós cremos. Como é que está dando para ele a mesa, a comunhão? Às vezes eu preciso falar assim, olha, eu vou pedir para você aguardar, no final do culto a gente conversa. E no final do culto um presbítero procura aquela pessoa, ouve ela, sabe quem ela é e fala assim, olha, nós temos aqui 3 administrações mensais, agora que eu te ouvi você está convidado a vir participar conosco de novo da próxima vez. Esse cuidado a gente tem que ver, porque se ele se aproxima da mesa e nós não julgamos, o julgamento pode vir até sobre nós. Você daria carona, está andando com o seu carro, um cara vem correndo com um revólver, você dá carona para ele? E se ele tiver com a mão suja de sangue? É engraçado que você o exclui por segurança própria, e aqui a gente não está excluindo por segurança própria. E há quem tenha morrido, esteja doente, porque participou da ceia indignamente. Então nós temos que começar a ter esse cuidado. Mas futuramente eu vou pregar sobre isso, instruir, e a partir do momento de instrução, a gente começa a praticar com maior profundidade. Diego. Porque é costume nos evangelhos, quando ocorre a ceia, algum membro fala com alguma justificativa, e tem justificativa plausível para isso, e vai e apresenta o pastor, ou que seja, e o pastor, o presbítero, vai na casa da pessoa e dá a ceia. Biblicamente, isso... Quando estiverem reunidos, diz o texto bíblico, não só a exigência de estar reunido, como também não há nenhuma manifestação em toda a Escritura de que a ceia tenha sido servida fora de lugar de culto. Não há nenhum lugar onde diga que eles tenham ido a algum lugar. Porque eu acho engraçado, um dia desses eu encontrei uma pessoa, pegaram uma senhora enferma, carregaram ela no colchão, colocaram dentro de um carro, levaram num lugar lá para fazer recadastramento para receber a aposentadoria, mostrar que está viva. Aí o cara caiu a unha, não vou na igreja não, pastor, traz a ceia, que você chega, tá o cara com o dedão feio para cima lá, cheio de pus, e você tem que dar a ceia para o cara desse. Mas se tivesse que ir fazer recadastramento para receber dinheiro, ia sem a perna.
Não é só o dedo não. Caiu a perna, está lá o cara andando, ao sangue esguichando, ele vai lá recadastrar. Para isso ele tem ânimo, tem força, desempenho, a família carrega no colchão. Mas para vir para a ceia, Calvino tomou a ceia deitado no leito, cuspindo sangue. Foi levado da igreja e tomou a ceia. Aí eu vejo engraçado, qualquer coisinha está em casa. Traz aqui para mim. Aí vai o cara com a maletinha, parece mágico. Chega lá. Aí eu falo, mas eu chegar lá e tiver 20 parentes visitando, eu tenho que dar para os 20. Pode negar para ninguém. Então, é uma coisa não bíblica e é uma prática que não é presbiteriana. Entrou por meio de outras denominações dentro do nosso meio. Então, a prática é reunido para que haja julgamento da igreja, com o culto, pregação da palavra, todos os elementos do culto, e aí ela então é apresentada e servida. Se ele não veio, como ele fica sem outras situações, ele fica sem aquela. Aonde está dizendo ali que a obrigatoriedade dele ficar participando? Ela acontece quando ele pode. Quando ele não pode, o ladrão na cruz, ele desceu para ser batizado? O que aconteceu? Hoje mesmo a gente já está no paraíso. Ele estava impedido, então ele ficou liberado. Quando há impedimento, você está livre, meu irmão. Está livre. Então, está lá numa cama, lá na UTI. Eu vou lá e vou jogar água no cara, batizar ele? Não precisa, ele creu, está salvo. Aí essa obrigatoriedade do elemento faz com que ele se torne algo místico em si mesmo. E aí você vê, por exemplo, levando a ceia, mas não leva um sermão para o cara. Ninguém vai lá cantar com ele, que é parte do culto, a adoração. E todos os outros elementos do culto, ou recolher oferta. Você já viu alguém chegando lá? Ô irmão, vem aqui recolher oferta, está doente, né? Vocês já viram? Não. Aí todas as outras partes do culto despreza, mas a ceia vai lá levar. Aí vai lá, leva a ceia. Aí eu fico pensando assim, mas aí as outras partes não alimentam? Não são meios de graça? Por que ele está desprezando os outros e só está validando aquele? É algo perigosíssimo. Então, na tradição presbiteriana não há. O princípio bíblico é quando estiverdes reunidos com a igreja. Então, reunindo a igreja, pratica-se o elemento. Fora essa situação, não há participação. Ok? Bom, vamos orar então, encerrando. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós estamos diante do Senhor, gratos a Deus porque tem nos dirigido. Nós oramos e rogamos que o Senhor seja sobre nós, nos dando a compreensão clara de que a nossa pecaminosidade é presente. Dar-nos também, ó Deus, considerarmos seriamente como Cristo tem nos alimentado na sua obra redentora e nos apropriarmos com fé para vivermos diariamente essa redenção. Também pedimos que nos ajude a praticarmos o culto doméstico, para validarmos o batismo infantil de nossos filhos, porque de fato os colocamos em aliança contigo. E essa aliança ela não é só nominal, ela realmente age sobre a vida deles. E um meio pelo qual Deus designou que isso acontecesse é a instrução bíblica dentro do lar. Ajuda-nos então, é o que nós rogamos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.